de Paula Souza, psicóloga do Instituto de Psicologia da USP, onde eu coordeno um serviço de atendimento a quem está passando por dificuldades na sua vida escolar, que se chama orientação à queixa escolar. O que aconteceu, gente? Aqui no serviço de orientação à queixa escolar, a gente começou a reparar que a vida das crianças parecia uma vida muito confinada, muito entre quatro paredes. Então nós fizemos um levantamento aqui, né? Esse levantamento a respeito da rotina, da vida rotineira dos nossos atendidos, num período de um ano, que foi no segundo semestre de 2015 e no primeiro semestre de 2016. 26 crianças e adolescentes que a gente estava atendendo e encontramos o seguinte: com que frequência essas crianças e adolescentes rotineiramente tinham a oportunidade de estar em espaços abertos fora da escola. Ou seja, frequentando praça, frequentando a rua, frequentando, né, lugares abertos. Desses 26, que a gente analisou, 4 a gente não teve resposta, então calculamos em cima de 22, tá? 6, ou seja, 27% dessa amostra, que é pequena, né? Mas 27%, gente, não iam nunca a lugares abertos. Que iam menos do que uma vez por semana a lugares abertos, somados a esses 6 que não iam nenhuma vez por semana, nós tínhamos 10 desses 22, ou seja, 45% dessas crianças e adolescentes não iam para espaços abertos, nem iam menos do que uma vez por semana. Que iam mais do que uma vez por semana, a gente tinha só 7, que são 32%. Não chega a 1/3. Ou seja, embora a amostra seja pequena, exija, né, uma pesquisa com um número maior, os indicativos são terríveis, gente, são muito preocupantes. Muito bem, isso são crianças e adolescentes que têm dificuldades na vida escolar. Será que esse grupo é diferente da população em geral, infanto-juvenil? Nós encontramos uma pesquisa feita por uma organização chamada Free Range Kids, que nos deu a seguinte informação. Em 2006, as crianças brasileiras urbanas passavam 90% do seu tempo em lugares fechados, entre 4 paredes. 90%, gente. É um dos menores índices do mundo num país como o nosso, rico em natureza, do jeito que a gente tem sempre tempo bom, né? Muito frequentemente tempo bom. A gente se dá ao luxo de falar, hoje o tempo está feio, não vou. É tão diferente de países que nem, sei lá, a Finlândia, né? Que é tão comum estar escuro, o tempo fechado, frio demais, né? Aqui nós vivemos num país privilegiado e temos um dos menores índices do mundo de crianças e adolescentes usufruindo de espaços abertos.
essa mesma organização nos deu o seguinte dado. Em 1973, 75% das crianças brasileiras urbanas brincavam nas ruas. 1973, gente, não faz tanto tempo assim, né? São o quê? 50 anos, né? Ou seja, são crianças que estão aí, a maioria ainda viva, né? Em 2006, ou seja, pouco tempo depois, gente, esse índice de 75% cai para 15%. Olha a rapidez com que o confinamento da vida cotidiana de crianças e adolescentes se instaurou. Estamos falando de dados pré-pandemia, certo? Estamos falando de 2006. Eu estou falando com vocês no ano de 2021, em dezembro de 2021. Muito bem, um outro dado para a gente levar em consideração. Como é que está a oferta de áreas verdes nas cidades? A Organização Mundial da Saúde recomenda 7 metros quadrados de área verde por pessoa. A cidade de São Paulo, de onde eu falo para vocês, tem 2,6 metros quadrados de áreas verdes per capita, gente. É um índice, portanto, muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E a distribuição nessa cidade enorme é desigual das áreas verdes, né? A gente tem lugares com muito e tem lugares com quase nada, né? Então imagine também como vivem essas populações que estão nessas áreas mais desprovidas de verde da cidade, né? Além disso, esse déficit de oferta é agravado porque o pouco que tem é subaproveitado, né? Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, nós estamos no Instituto de Psicologia da USP, né? Estamos numa universidade. Eu estou falando com vocês aqui fora. Mas olha que lugar lindo, gente. Olha o que a gente tem de verde aqui, né? Super subaproveitado, porque na hora de ter aula, o que acontece? Todo mundo para dentro de 4 paredes, né? Almoçamos entre 4 paredes, fazemos entrevistas, estudamos entre 4 paredes. Tem um subaproveitamento gritante dessa área verde linda que a gente tem aqui, porque a gente já está acostumado e a gente pensa, né? Não passa pela cabeça da gente a ideia de fazer essas atividades todas aproveitando esse lindo parque que a gente tem, né? Porque já virou parte da nossa mentalidade. Então temos um grande subaproveitamento do pouco de área verde que a gente tem. Bom, mas e daí? Isso tem consequências? Tem consequências muito prejudiciais para a saúde em geral, para a saúde mental, para o desenvolvimento. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Do ponto de vista do desenvolvimento físico, corporal, da saúde física, né? Eu trouxe para mostrar para vocês um manual de orientação que foi elaborado por um grupo da Sociedade Brasileira de Pediatria
em conjunto com o programa Criança e Natureza do Instituto Alana. Chama-se Benefícios da Natureza no Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes. Vocês encontram na internet, está em PDF para quem quiser baixar, é só pôr esse nome lá. Por que os pediatras ficaram preocupados em soltar isso, gente? Porque está gritante o quanto que aumentou barbaramente o problema da obesidade infantil, problemas de coordenação motora mal desenvolvida, problemas de baixo tônus muscular, as crianças, os adolescentes estão mole, gente, não tem firmeza. Problemas de desenvolvimento das articulações, porque as pessoas ficam tudo contidas, as crianças ficam contidas. Para desenvolver isso tudo, precisa correr, precisa pular, precisa movimentar, precisa usar, né, para poder desenvolver. Senão não só não desenvolve, como corre risco de atrofiar, né? E estão acontecendo essas coisas. Então, os pediatras estão gritando por, olha, precisa mudar o modo de viver, né? E para correr e pular e para essas coisas todas, precisa de espaços abertos. E como eu sou psicóloga e como trabalho, né, tenho trabalhado aqui, né, com crianças e adolescentes principalmente, mas estamos falando tudo de coisas que afetam pessoas em qualquer fase de vida, gente. Na fase adulta também, né? Na velhice também, né? Nós estamos tirando dessas crianças e adolescentes possibilidades imensas que a natureza, que está em ambientes naturais, oferece. Por exemplo, de autoconhecimento, né? Porque a natureza é pródiga em possibilidades da gente se experimentar, da gente fazer uma introspecção, ter momentos de tranquilidade e introspecção, em que a gente desenvolve o autoconhecimento. E que a gente, sem nem pensar, entre em contato com a nossa essência. Porque o nosso fundamento é que nós somos seres de natureza. E para além disso, nós somos natureza. Onde a gente sente plenamente isso? Estando no que é o nosso meio, né? Então, isso vai nos alijando, vai nos afastando da nossa essência, do nosso fundamento primordial, né? Além de sermos seres de natureza, nós somos seres de cultura, né? E do que a gente está se afastando também e, portanto, nos mutilando, com prejuízos ao nosso desenvolvimento pleno, emocional. Nós estamos nos afastando de tudo que nos constitui de culturas outras, que não as culturas racionalistas que vêm principalmente da Europa e das culturas brancas. Nós somos constituídos também por culturas indígenas, por culturas de raiz dos povos africanos que vieram escravizados para o Brasil, né? Isso está no nosso cotidiano, a gente escuta música, né, com ritmos africanos, até a nossa linguagem, o português que falamos aqui no Brasil, essa musicalidade, essa malemolência, né,
uma marca profunda das línguas bantus, né? Até palavras que estão no nosso vocabulário. Então a gente respira, a gente fala, a gente vive imerso, por exemplo, nessa musicalidade, né? Nesses ritmos. E não são coisas que a gente para pensar, a gente naturalmente e se constitui imerso nisso e com isso passando a fazer parte de nós, né? Indígena, né, gente? Assim, esses banhos todos que a gente toma aqui. Como é que o brasileiro desenvolveu o hábito de tomar tanto banho, né? Isso é uma marca das nossas mães indígenas, né? Aquelas histórias, minha avó, a minha bisavó era aquela índia que foi pega no laço, né? Ou seja, né, sequestrada, estuprada, né? Muito feia essa história, mas assim, as nossas ancestrais mulheres indígenas cuidaram dos seus filhos com esse costume, né? Desses banhos todos. Fora tudo que a gente sempre entende um pouco de fazer um chazinho, de usar ervas, né? De onde vem isso tudo? A gente vive imerso em cultura indígena, ela nos constitui também, né? Então, estamos nos alijando disso também. Isso, eu estou dando pinceladas, gente. Claro que tem muito mais coisas que o contato com a natureza nos provê e que é muito importante para a nossa saúde física e mental e espiritual. E da sensibilidade, né? Uma questão que a gente vem se deparando muito fortemente aqui na orientação escolar é que os sofrimentos decorrentes desse confinamento que acontece na vida como um todo, mas fortemente na escola, que nós temos uma escola que é entre quatro paredes, né? A hora de sair lá fora, ou é aula de educação física, que é uma coisa secundária, né? E que às vezes os mal comportados, como castigo, não vão para a aula de educação física, né? Ou seja, é uma coisa que pode até ficar assim, né? Não é importante, né? Não tem isso, então de castigo você não vai na aula de matemática. Não se faz isso, né? Mas tem um sofrimento que é o sofrimento daqueles que sentem necessidade de poder se movimentar, por exemplo, né? E aí, o que é esse sofrimento invisibilizado? Daqueles que estão, na verdade, lutando por poder ter o seu desenvolvimento saudável, né? Então, que não consegue ficar parado, que acaba sendo indisciplinado, porque a disciplina é ficar parado, quietinho, né? Que fica olhando pela janela, porque pela janela passa passarinho, tem árvore, tem céu, tem sol, né? Então fica assim, né? O tal do mundo da lua, gente. O que não pode ver passar uma borboleta. Olha como naturalmente a gente acaba falando de elementos de natureza, né? Que chupa a atenção, né? De tantas crianças, de tantos estudantes, né? E mesmo do professor, né? Por quê? Porque a gente tem necessidade disso para poder se desenvolver, né? Para poder estar bem, para poder ser saudável de todos os pontos de vista. E esse sofrimento do apartamento, né? do ficar fora, ficar longe, ficar apartado, né? E vem sendo entendido como doença, como problema, né? Então a gente tem todo um crescimento dos diagnósticos de
transtorno do déficit de atenção, porque essas crianças não conseguem ficar prestando atenção ali na aula, né? E com hiperatividade, né? Porque fica com necessidade de se mexer, né? Então pega, perturba a aula, anda para lá, anda para cá, não consegue ficar parado, né? E uns têm mais necessidades do que outros, né? Então, esse diagnóstico de TDAH, gente, está numa sociedade que prende as crianças e os adolescentes entre quatro paredes cada vez mais, né? Está disparando esses diagnósticos de TDAH, né? E, portanto, medicalizando esse sofrimento contemporâneo com o confinamento, né? E aí depois vai para os médicos, né? E não só para os médicos, vem parar aqui também, na psicologia, né? E a gente precisa abrir os olhos, gente, para poder identificar esse tipo de sofrimento, para a gente poder encontrar saídas, né? Para a gente poder lidar com eles, identificar e poder reverter essa situação, né?